Olá, sou Eduardo Soares, essa é a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Rio Bonito e será uma honra partilhar junto a vocês o estudo de hoje. Nós vamos orar e em seguida estaremos nos dedicando ao tema. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de aprendermos mais da Tua Palavra. Que esse estudo venha falar aos nossos corações, possa vir de encontro às nossas necessidades e nos colocarmos, Senhor, à Tua disposição. Que possamos sairmos daqui desafiados a sermos a igreja que Tu queres que nós sejamos, Senhor. Perdoe pelos nossos erros, as nossas falhas. Dai-nos, Senhor, ânimo, disposição para que possamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado pelos livramentos, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela vida, Senhor, que é um presente que Tu nos dá. Essa é a oração que eu faço no Teu santo e bendito nome. Amém. Hoje nós vamos estarmos refletindo sobre uma igreja com influência na sociedade. E o tema nos desafia a entendermos o que é ser igreja. Ser igreja não é simplesmente participar de um grupo social que se reúne todos os domingos ou até mesmo em alguns dias da semana. Ser igreja é fazer parte do corpo de Cristo e estarmos à disposição para vivermos aquilo que a palavra de Deus nos determina. Nós, convertidos a Cristo, somos a sua igreja e sobre nós temos responsabilidade. Então, ser igreja não é somente estarmos nos cultos e dar o nosso dízimo. Ser igreja é nos sentirmos desafiados à responsabilidade. Responsabilidade de amar ao próximo como a si mesmo. Quando eu me converto, eu passo a ter uma nova identidade. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A conversão a Cristo é uma nova certidão, são novas responsabilidades que nós vamos ter. E a palavra de Deus, ela nos ensina desprendimento, ela nos ensina que nós devemos amar ao próximo. E amar ao próximo requer de nós algumas tarefas que, ao desenvolver dessa nossa lição, nós vamos estarmos aprendendo. Uma igreja de verdade, ela tem que influenciar no meio social. A sociedade, ela precisa compreender o porquê que nós seguimos o Evangelho de Cristo. Essa palavra compreender, ela é muito importante porque as pessoas precisam saberem o que o Evangelho não significa um peso para as nossas vidas. Muitas das vezes as pessoas olham para o povo de Deus apontando como um povo alienado, preso a regras, preso a doutrinas. Mas eles não conseguem compreender que sobre nós requer uma verdadeira alegria, requer sobre nós um verdadeiro prazer. Então, a sociedade, um dos desafios da Igreja de Cristo é compreender o porquê que nós seguimos com tanta alegria esse Evangelho. Então, a Igreja de Cristo, ela precisa ser influência no meio social. As pessoas precisam entender por que nós temos a alegria de nos identificarmos assim, a alegria de vivermos a comunhão. Nós vamos ler agora o nosso texto de hoje, que está lá em Atos, capítulo 2, do versículo 37 ao 47. Na sua casa eu convido para que você medite com tempo, medite com carinho sobre esse tema, mas eu estarei lendo aqui dos versículos 40 ao 42, e diz assim: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitarem a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Dedicação. É confortador saber que a mensagem do Evangelho, ela não se limita à transformação do homem, ela vai além, ela transforma a sociedade. Ou seja, observem, o seu comportamento, ele é testemunho para a vida de outras pessoas. O homem com uma nova identidade, como havia dito agora há pouco, ele tem a responsabilidade
de ir além de si mesmo. Ele tem que fazer com que a sociedade faça com que ele seja uma inspiração para aqueles a qual ele o observa. A palavra de Deus, ela transforma o caráter, ela transforma a mente, ela transforma as nossas atitudes. E essa é uma responsabilidade da Igreja de Cristo. Transformar não apenas o homem, mas transformar toda uma sociedade. Mas para que nós possamos transformar uma sociedade, nós temos que termos disposição para cumprir aquilo que Deus deseja de nós. No texto de Mateus 9:35, diz que por onde Jesus ia passando, ele pregava as boas novas do Evangelho, curava todas as enfermidades e doenças. Veja bem, Jesus, ele pregava. A Igreja de Cristo, ela representa aqui na terra o corpo de Cristo. Então, a responsabilidade da pregação do Evangelho, ela hoje pertence a cada um de nós que somos os seus servos. Então, uma das responsabilidades é que nós passamos a cumprir o ID de Cristo, que nós venhamos a pregar o seu Evangelho. Nós não podemos nos calar diante daquilo que nós temos visto e vivenciado. Então, pregar o Evangelho de Cristo está no imperativo, ide e fazei discípulos. Cristo, ele curava, a palavra de Deus, ela é cura, e uma cura que vai muito além de uma enfermidade física. Ela cura a alma, ela traz leveza às pessoas. E nós sabemos que muitas das vezes, pelo rancor, pela angústia, pela vaidade, pessoas podem se tornar doentes. E a palavra de Deus, ela limpa, ela faz o emocional, ela contribui para que o emocional de uma pessoa fique leve. Então a palavra de Deus, ela cura as feridas do coração. E curando as feridas do coração, ela contribui também para a saúde física. É claro que nós não podemos sermos irresponsáveis de dispensar os recursos que a medicina nos oferece, porque também isso é dádiva de Deus. Mas quando nós temos a leveza do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, nós temos condições, nós temos menores chances de nos adoecermos, como por exemplo a depressão, que está aí afligindo muitas vidas e levando caos, levando ao suicídio também. Então o texto diz que por onde Jesus ia passando, ele pregava. Vamos pregar o Evangelho de Cristo. Tem muitas coisas acontecendo porque essa palavra ela ainda está distante do coração de muitas pessoas. A mensagem de Cristo, ela é tratamento para o corpo, para o coração, ela é tratamento para o intelecto. Esse tratamento, ele é importante, ele é gratuito, ele é acessível. Então, uma igreja de Cristo, ela não pode ser apenas algo individual na vida daquela pessoa que já compreendeu o quanto a sua palavra ela é importante. Nós temos que fazer com que essa dádiva ela chegue na vida de muito mais pessoas. A Igreja de Cristo precisa ser vista não apenas por um trabalho social, mas por transmitir esperança. E a palavra de Deus, ela traz essa esperança. Veja bem, é muito importante quando nós criamos trabalhos sociais. Isso é bom, a sociedade precisa, tem muita gente que necessita de ajuda material, ajuda social. Mas não é apenas isso. Ela precisa transmitir também uma mensagem de esperança, uma mensagem de instrução. Está difícil, está complicado, mas eu creio no que a Bíblia diz, que dias melhores eles virão. Dias melhores surgirão, porque a palavra de Deus, ela nos garante que haverá um dia, um tempo, que não haverá mais choro, que não haverá mais lágrimas. A palavra de Deus, ela nos instrui. A palavra de Deus é um manual para a vida. Quantas das vezes nós adquirimos algum produto e ignoramos o seu manual e apanhamos muito, até aprendermos todas aquelas funções
porque não queremos ter o trabalho de lermos o manual. A Bíblia, ela é um manual para a vida. Quando o ser humano ele não se coloca à disposição para ele aprender sobre esse manual, ele sofre consequências terríveis. E a palavra de Deus que diz que a falta de conhecimento, ela abate o homem. Então nós precisamos permitir que essa palavra que nos traz instrução, que nos traz esperança, que está além de um trabalho social, ela precisa ser o manual transformador das nossas vidas. A palavra de Deus ela nos promove dignidade, qualidade moral, respeito, consciência do próprio valor. A Igreja de Cristo, ela precisa transmitir a mensagem do Evangelho que liberta das trevas do pecado. O que você está preso? A palavra de Deus ela é libertação. Preso ao rancor, preso ao medo, preso à mágoa. A palavra ela nos liberta. Ou seja, enquanto tem muitas pessoas que acreditam que o servo de Deus ele está preso por não poder participar na visão deles de muitas coisas do que o mundo oferece e, entre aspas, estariam impedidos de desfrutar de prazeres mundanos, nós entendemos que nós somos livres porque nós temos a liberdade de dizer o não àquilo que nós não queremos. E ela liberta das trevas, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A igreja precisa trazer salvação, esperança, conforto e ânimo. Então, uma igreja com influência na sociedade, ela não pode deixar de pregar a mensagem da cruz. Pois, infelizmente, quando a gente olha em torno de nós, denominações que se intitulam como evangélicas, mas que na verdade só pregam teorias furadas, que frustram, que prometem aquilo que não condiz com o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus não é só prosperidade, a palavra de Deus não é somente promessa de cura física, a palavra de Deus é cura da alma, é cura, é salvação, é a certeza de que um dia nós estaremos ao lado do Todo-Poderoso, desfrutando de uma vida, como eu disse agora há pouco, sem choro, sem lágrimas, uma vida livre de todo o mal que nós encontramos aqui. Mas o mais importante é que quando aqui nós aceitamos a palavra de Deus, nós já começamos a desfrutar das bênçãos que o Evangelho nos traz. Porque mesmo diante de situações, mesmo diante de problemas, quem tem a Cristo, ele sabe que mesmo diante do problema, ele tem um consolador, ele tem um Deus provedor ao seu lado. Então a palavra de Deus ela traz salvação, ela traz esperança, essa certeza de um futuro melhor, ela traz conforto, ela nos conforta, ela nos dá certeza de que nós não estamos sozinhos, ela nos dá ânimo para que mesmo mediante as dificuldades da vida, nós possamos caminharmos, nós possamos ter encorajamento para enfrentarmos, mesmo diante de adversidades. A igreja ela não pode se calar diante das injustiças, do pecado praticado por pessoas, sejam elas simples ou nobres. Sabe por quê? Porque para Deus não existe distinção. Para Deus, todos nós somos iguais. Nós temos o mesmo valor. Você tem um valor especial para Deus. Você é importante para Deus. E a palavra de Deus, ela não nos permite nos calarmos diante das injustiças. Os ensinamentos de Cristo é para serem aplicados, mesmo em uma época onde a sociedade tenta distorcer o que é o correto. O ser humano vive uma crise onde tudo é descartável. E isso faz com que chegue um ponto que o homem sinta-se sem valor. Saiba que você é importante para Deus. Você não é descartado para Deus. Você tem um valor. Você é visto pelos olhos do Pai como uma pessoa importante, como uma pessoa útil, como uma pessoa que poderá ter um futuro brilhante aos olhos de Cristo. Então valorizem-se, não se sinta descartável, não se deixe ser usado.
Use-se no serviço, use-se na palavra de Deus, seja moldado pelo Espírito e descubra o verdadeiro valor que você tem. Vivemos numa inversão de valores, onde o certo se torna errado e o errado se torna certo. O que a mídia tem tentando fazer? Distorcer aquilo que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus nos ensina, ela é o nosso manual. Então, o que é certo sempre será certo e o que é errado continuará sendo errado. Não é o mundo que tem que nos moldar, mas é a palavra de Deus que tem que moldar o mundo. Nós somos uma geração que não podemos nos permitirmos sermos influenciados pelos valores deste mundo, mas nós temos que transformarmos esse mundo com os valores de Cristo, com aquilo que o Espírito Santo, aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina. Então nunca, como igreja de Cristo, vamos permitir que os seus valores sejam menosprezados por essa sociedade. Tenhamos garra, tenhamos coragem para sempre defendermos o que é certo e não permitirmos a inversão desses valores. Existem homens que são amantes de si mesmo, pessoas que confiam muito no seu eu. Veja, a nossa vida, ela é uma vida frágil. Carnalmente, a nossa vida ela é uma vida passageira. E é muito triste quando a gente vê pessoas que acreditam que todo o mérito do seu possível sucesso vem de sua capacidade pessoal. Mas é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá condições do amanhecer ao anoitecer. É Deus que nos dá condições de vivermos, que nos dá maturidade, conhecimento e condições. Então nunca permitamos termos essa visão de que eu é que sou capaz. Não, eu sou capaz porque Deus é quem me capacita. Existem pessoas que são mais amigas de seus prazeres do que amigas de Deus. Prazeres que vêm, que satisfazem momentaneamente, mas que logo se vão. E tem muitas pessoas presas a isso, presas aos prazeres, às rodas dos escarnecedores, sorrisos, alegrias em mesas, em bebedeiras e em outros ambientes que a palavra de Deus despreza. Mas quando aquilo tudo acaba, bate aquela sensação de vazio, porque somente quem nos preenche é a palavra do Senhor, que traz uma alegria que pode ser uma alegria plena. Então, sejamos amigos de Deus, porque Deus, Ele é Cristo, Ele é o nosso verdadeiro amigo. A mídia tem ensinado a liberar geral, é isso mesmo, liberar geral, onde tudo é permitido. E fazer diferente se torna retrógrado e desconectado com a modernidade. Para Cristo, esse liberar geral, ele não existe. Veja bem, eu falei agora há pouco de liberdade. Nós somos livres, nós somos libertos, mas a nossa liberdade, ela ensina a discernir o bem do mal, o certo do que é errado. Então, tudo pode ser permitido, mas vejam bem o que é lícito. Você pode fazer o que você quiser, mas é lícito? Então fica essa questão. Temos que termos coragem e pregar o que a Bíblia nos ensina. Não podemos sermos crentes com vergonha de sermos diferentes. Sabe por quê? Porque na verdade é eles que são diferentes, não somos nós. Eles é que são diferentes por estarem vivenciando uma vida longe dos princípios do Evangelho. O Evangelho é o nosso manual de vida. Então, diferente é tudo que se opõe à mensagem do Criador. Diferente é o homem que prefere escrever por si só o caminho da sua vida. Então, não tenhamos vergonha de defendermos aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina.
A uma igreja de verdade, ela precisa ser referência espiritual, ela precisa estar centrada na Bíblia. Tem muitos grupos que se reúnem como encontros sociais, mas se a palavra de Deus ela não for a referência espiritual, é apenas um grupo, sem nenhum valor, sem nenhuma base, pois a palavra de Deus ela tem que ser o principal foco da vida de uma pessoa que se intitula cristão. Uma igreja precisa estar atenta para as necessidades dos seus irmãos. No texto referência de hoje, Atos 2, de 37 ao 45, nós aprendemos, 37 ao 47, nós aprendemos nos versículos do 43 ao 45, que membros da igreja primitiva, eles vendiam suas propriedades para solucionarem a emergência dos irmãos. Observe que uma igreja de Cristo, ela não pode ser focada apenas no individual. Uma igreja de Cristo, ela tem que ter a sensibilidade de perceber qual é a necessidade do seu irmão. Esse próximo realmente pode ser aquele que está bem próximo de você, passando por dificuldades. Devemos sermos desprendidos de coisas materiais. Quando no texto diz que eles vendiam propriedade para solucionarem emergência dos irmãos, está mostrando uma igreja desprendida. E é isso mesmo, nós temos que sermos desprendidos. Deus, Ele não quer que você faça nada além do que você possa fazer. Ele não quer que você ofereça nada além do que você possa oferecer. Mas Ele quer a sua contribuição para que você possa ser aquilo que Ele deseja que você seja. Ele quer que você seja desprendido, que você não olhe somente para o seu eu, mas que você também possa ter a sensibilidade de enxergar a sensibilidade daquele que é considerado o seu irmão. Devemos enxergarmos além de nós, mas também nunca, como servos de Deus, devemos explorar a boa vontade alheia. Quando eu falo aqui de desprendimento, eu não estou falando de pessoas que devam se encostarem, esperando apenas a ajuda do próximo, abusando da boa vontade daquele que está cumprindo o mandamento de Cristo. Muito pelo contrário, a palavra de Deus condena a preguiça. Nós temos que trabalharmos, nós temos que nos sustentarmos no nosso suor. Mas é bem verdade que em um mundo, em um país onde nós temos milhões de desempregados, é bem provável que ao nosso lado tenham pessoas passando por necessidade. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós temos que termos um olhar sensível para essas necessidades. Não é possível sermos servos de Deus e não observarmos as dificuldades de nossos irmãos dentro daquilo que é possível que nós possamos ajudar. Esteja sempre apto para fazer o bem. Tiago 4,17 diz: pensem nisso, pois quem sabe o que deve fazer, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pense nisto. Você tem pensado nisto? Você sabe qual é o bem que você deve fazer? Pois quem sabe o que deve fazer e não o faz, comete pecado. E qual é a recompensa do pecado que agora há pouco eu falei? Morte. Morte espiritual. Ausência de Deus. E não há nada mais triste do que isso. Então, o bem que nós temos condições de fazer, vamos fazer. Não para termos diante de nós mérito, porque o mérito, ele não é nosso, mas para cumprirmos o que é a palavra de Deus. Não para me promover. Eu sou bonzinho, eu faço isso, eu ajudo. Muito pelo contrário. Isso tem que estar presente dentro de nós. Não fazer doações acreditando que eu preciso disso para ser salvo. Não, a salvação vem pelo crer, vem pelo aceitar Cristo. Mas como a palavra de Cristo nos ensina a sermos novas criaturas, ajudar ao próximo faz parte desse processo. Em Atos 4:20, diz assim: pois não podemos deixar de falar do que vimos
e ouvimos, o que você tem visto? O que você tem ouvido? Seus ouvidos estão atentos ao quê? Não podemos não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Qual tem sido o seu testemunho de vida diante do Evangelho que está diante de você, que está diante de mim? Qual influência você tem sido para a sua sociedade com o seu caminhar no dia a dia? Que observação as pessoas fazem de você sabendo que você é um cristão? A Igreja de Cristo precisa exercer influência sobre os que estão do lado de fora. Eles precisam ver que existe harmonia entre o que pregamos e o que vivemos. Influência. Uma pessoa, com suas atitudes, ela acaba servindo de referência para outros. E é muito triste quando nós percebemos que muitos são influenciados pelo lado negativo da vida. Você está sendo vitrine para a vida de muita gente. Seja uma boa influência. As pessoas do lado de fora precisam quererem ter a curiosidade, o interesse de entender o porquê que você é feliz. Elas precisam entender, descobrir qual é o Deus que habita em sua vida. Harmonia, igualdade. Não é possível sermos, como se diz, o crente domingueiro e do lado de fora não vivermos nada daquilo que nós usamos, que nós vivemos, que nós aprendemos dentro da igreja. Tem que existir uma harmonia entre o que pregamos e entre o que vivemos. Uma igreja relevante coloca-se à disposição da comunidade os resultados da obra do Espírito. Você tem sido relevante na vida de outra pessoa? Eu tenho sido relevante na vida de outros? Uma igreja relevante coloca-se à disposição. E essa palavra disposição ela é muito importante, porque como servo de Cristo, eu preciso ter disposição. E essa comunidade carente, muitas vezes não percebe, corre daqui, corre para lá e não encontra o caminho da felicidade, porque não tem Cristo dentro dela, diante dela. Então essa igreja relevante, ela tem que estar à disposição através dos resultados da obra de Cristo. Uma igreja de Cristo, ela cultiva os verdadeiros valores da fé. Uma igreja de Cristo, ela pratica a sua doutrina. Doutrina. Vivemos em um mundo onde ninguém quer ser disciplinado. Mas a palavra de Deus, ela nos disciplina. E isso é lucro. Porque quando nós somos doutrinados pela realidade, pela verdade bíblica, nós temos em nós o verdadeiro caminho da felicidade. Uma igreja de Cristo, ela vivencia a comunhão. Observem no texto de que eles se reuniam na igreja primitiva para se alimentarem juntos. Hoje existem famílias que nem mesmo sequer se encontram para as suas refeições. E a palavra de Deus, ela nos ensina que vários assuntos, eles foram discutidos à mesa. A comunhão, a união. Nós temos que nos unirmos. Não aquele encontro frio, mas nós temos que termos essa amizade, essa cumplicidade. E uma igreja de Cristo, ela tem que viver em oração. A oração, ela nunca pode faltar. Como dizia uma canção, oração é alimento. Mas o cristão, ele não pode apenas querer falar com Deus. Um cristão, ele precisa ouvir Deus. Então, uma igreja que cultiva os verdadeiros valores da fé, que precisa exercer a doutrina, a comunhão, a oração, ela também precisa estudar a palavra de Deus.
Como dizia, eu gosto de orar, mas eu não gosto de estudar. Não pode ser assim. Eu vou ouvir, eu vou entender o que Cristo tem para a minha vida e para o meu coração, quando eu me colocar à disposição para ouvir a sua voz. E a sua voz, ela é ouvida através também do estudo, principalmente através do estudo bíblico. Uma igreja de Cristo cultiva o temor a Deus. Não podemos perder o respeito pela palavra. Não é uma questão de ter medo, mas de ter respeito, de ter responsabilidade, de ter consciência se o que eu estou fazendo é correto ou errado. Uma igreja de Cristo, ela tem que vivenciar o temor à sua palavra. E uma igreja de Cristo, ela vivencia a comunhão, como eu falei agora há pouco, ela tem que ser unida. Uma igreja de Cristo, ela contagia com o testemunho. Irmãos, eu quero encerrar refletindo com você exatamente isso. Contagie esse mundo. Seja canal de bênção diante da sociedade que está com você. Contagie com o bem. Façam com que as pessoas percebam que você é feliz, que você é assim porque você tem Deus no seu coração. Desperte nas pessoas o interesse, a curiosidade de entenderem que Deus é esse que você segue. Influencie, exercendo o que a palavra de Deus nos ensina. E não nos esqueçamos que para isso é necessário que eu tenha disposição, disponibilidade, e assim eu possa exercer o amor a Deus e o amor ao próximo. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa oportunidade e continue acompanhando em nosso canal os nossos estudos que virão. Um grande abraço a todos.